Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do metabolismo energético e hoje nós veremos aí a segunda fase da respiração celular aeróbia ou então aeróbica, que é o ciclo de Krebs, ou então o ciclo do ácido cítrico, ou então o ciclo do ácido tricarboxílico, ok? Então, nós vimos nas aulas anteriores que nosso organismo, não só o nosso, mas todos os organismos, eles necessitam de energia para sobreviver. Então, todo o nosso metabolismo, ele necessita de energia e parte do nosso metabolismo ele funciona justamente para produzir essa energia química, né? Fazer essa conversão, né, de formas de energia aí para produzir a molécula do ATP, que o ATP, a gente já viu que é a moeda energética dos nossos organismos. Então, hoje veremos então essa segunda parte do processo aí de produção do ATP nos nossos organismos. Então, o que nós já vimos foi aqui a parte da glicólise, né? E vimos também a fermentação. A fermentação é um processo que vai ocorrer anaeróbio, né? Então, né, na ausência de oxigênio, né? Ou então em organismos que não possuem mitocôndrias, porque o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, elas vão ocorrer nas mitocôndrias. Então, vão ocorrer em organismos eucarióticos. A fermentação, ela vai ocorrer em organismos anaeróbios e também vai ocorrer em organismos procarióticos, porque não vão ter aí a mitocôndria, ok? Aí, então, focando mais para o que veremos agora, né? Temos lá a glicólise, né? Ó, ocorre no citosol, né? Lá na parte líquida ali do citoplasma. Né? Você tem a produção dos ácidos pirúficos, lá os piruvatos, a liberação dos ATPs e dos NADH. Aí esse ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria. Entrando lá na mitocôndria, vai começar então a sofrer então outras reações químicas, tá? Começando pela formação aí do acetil-CoA, né? Vai vir uma chamada coenzima A, vai se ligar a esse ácido pirúvico ali e fazer a liberação de um gás carbônico. Então, ó, aqui uma molécula de 3 carbonos já vai liberar um gás carbônico. E a partir daqui, o que a gente vê aqui dentro da mitocôndria, né, todas as reações químicas que formos ver, então elas serão duplicadas, porque tinha uma molécula de glicose e aí resultou em duas moléculas de piruvato. Então, a partir de agora, o que vocês forem ver, então lembrem que é tudo em dobro, ok? Então vamos lá. Então, só para relembrar, né, o resumo do resumo aqui da glicólise, né, você tinha uma molécula de glicose e você então, né, sofreu aquelas 10 reações químicas que geraram então duas moléculas de piruvato. Tá? Até agora você não perdeu nenhum carbono no processo. Você produziu 2 ATPs, né, na verdade você produziu 4, mas como você gastou 2, então o teu saldo foi 2 ATPs. E também você conseguiu, né, 2 NADH, então você conseguiu aceptar aí alguns elétrons e alguns prótons, né, dessas reações químicas. E o que vai acontecer agora com esses NADH, né, e com esses piruvatos? Então, agora as reações químicas elas vão ocorrer dentro da mitocôndria. Então, só para vocês relembrarem, né, como é que é a mitocôndria ela tem duas membranas, né? Ela tem uma membrana externa, né, e tem uma membrana interna. E aí nós temos um espaço intermembranas, e isso vai ser importante para a última etapa desse processo de respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Aí que vocês vão entender, né, a função dos NADs e dos FADs, né, a função daqueles elétrons e daqueles prótons que são pegos ali nessas reações, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs que veremos hoje. Mas as reações de hoje, do ciclo de Krebs, elas ocorrerão aqui, ó, nesse ambiente interno, né, que a gente chama então de matriz mitocondrial, tá? Que seria como se fosse o citosol da mitocôndria, tá? Porque a mitocôndria ela atua, né, quase como se fosse um microorganismo independente. Ela tem DNA próprio, ela tem suas próprias enzimas, suas próprias proteínas, né? Ela tem uma capacidade de replicação própria. Tanto que a principal teoria com relação à formação das mitocôndrias é a teoria da endossimbiose, que organismos aí micro-organismos aí procarióticos, né, foram englobados por uma célula, né, eucariótica, ou então foram englobadas por uma célula maior, né, e aí acabaram então vivendo então numa forma de endossimbiose, gerando então as células eucarióticas. Isso aí a gente já conversou um pouquinho lá no início do ano, quando estávamos falando da origem da vida, lá das primeiras células e da origem das células eucarióticas. Mas enfim, então, a glicólise ocorre fora da mitocôndria, ocorre no citosol. O ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial, aqui nessa parte líquida
dentro da mitocôndria, beleza? Então vamos lá. Então a primeira fase a gente chama de fase preparatória, que é a chegada do piruvato, uma molécula com 3 carbonos que veio lá da glicólise, né? A perda do gás carbônico, né? E a perda aí de um elétron e de um próton para o NADH, né? Formando o NADH. Então vem o NAD, retira esse elétron, retira esse próton, né? Vem uma chamada coenzima A, né? Se liga nesse piruvato, né? Retirando esse gás carbônico, então excedendo esses elétrons e esses prótons. E aí nós temos a formação de um complexo aqui chamado acetilcoenzima A. Tá? E esse acetilcoenzima A é que vai iniciar o ciclo de Krebs. Então, ó, essa aqui que é a acetilcoenzima A, né? Ela é formada aí por um ATP, por uma vitamina B5 e uma cisteína, tá? E aqui, ó, essa pontinha aqui, tá vendo? Isso aqui que é o nosso acetil, o restante é a coenzima A, tá? Então, um dos carbonos, porque o piruvato tinha 3 carbonos, um já foi para fora na forma de gás carbônico. Então, aí que está a questão da respiração. A nossa expiração, que tem uma taxa de carbono aí maior do que a nossa inspiração, é justamente pelo fato desses gás carbônicos estarem saindo lá das tuas mitocôndrias, beleza? Tá, continuando. Então, o acetil-CoA já está lá na mitocôndria, aí ele vai se combinar com essa molécula aqui de 4 carbonos, que é o oxaloacetato, tá? Então, a hora que ela se combina com esse oxaloacetato, né, ó, ela forma aqui uma molécula então de 6 carbonos, que é o citrato, ou então ácido cítrico, tá? E aí ela libera a coenzima A. Então a coenzima A está livre para ir lá buscar mais um acetil. Beleza, daí o que vai acontecer com esse citrato? Olha, vai sofrer uma série de reações de descarboxilação. Então ele vai perder carbonos. Então, ó, você tem ali 6 carbonos, né, citrato, e aí você vai ter lá no final das contas uma regeneração do oxalacetato. Tá? Novamente os 4 carbonos. Então perceba que os 2 carbonos aqui ó, do acetil, está saindo um aqui e outro lá, na forma de gás carbônico. Então a questão da respiração, você vai expirar isso para fora. Só que nessa remoção desses carbonos, você consegue então extrair também prótons e elétrons aí que vão ser aceptados, né, pelo NAD, e depois você ainda vai ter ainda os FADs lá que também vão atuar retirando elétrons aí dessas conversões. Tá? Aqui um resumo, né, obviamente, né, são 9 reações que ocorrem ao total aqui, mas perceba o que está acontecendo. Ó, você está produzindo os NADs, né, que vão ser utilizados na última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, olha só, produzindo um NAD aqui, outro lá. Você já formou um NAD lá na fase preparatória, né? Está liberando os gás carbônicos, ou seja, aquilo que você comeu, né? Aquela glicose que foi quebrada, formou os piruvatos, aí formou o acetil-CoA, está aos poucos, então, se desfazendo na forma de gás carbônico que você está eliminando para o ar. Isso é muito importante para vocês entenderem depois todo o entrosamento entre os organismos, né? Produtores e consumidores, os organismos fotossintetizantes e os organismos aí heterotróficos, ok? Beleza. Aí nós temos aqui, ó, percebam que nós temos um tal do GDP, né, mais o fosfato inorgânico. Esse GDP é a mesma coisa que o ADP, né, só que ó, ao invés de ter uma adenina, vai ter uma guanina. Tá? Então ele vai ter praticamente a mesma função. Tanto que o GTP, que é formado aqui, ele é equivalente ao ATP e pode ser convertido em ATP. Tá? Facilmente ele é convertido, ele cede, né, esse fosfato dele para um ADP e forma então um ATP. Ou ele pode ser utilizado direto, aí, por exemplo, na síntese de proteínas, como o próprio ATP é utilizado, né, cedendo esse fosfato, então cedendo essa energia que está então armazenada nesse terceiro fosfato aqui. A partir disso, nós temos aí as fases então de regeneração do oxalacetato, né, que vai envolver então a liberação de mais elétrons e mais prótons que vão ser aceptados por essa nova molécula aqui receptora, que é o FAD, né, e pelo NAD, que vocês já conhecem, né? Então, assim, ó, aqui nós temos aí uma visão aí um pouco mais complexa, né? Mas que envolve, então, a presença das enzimas, né? Como eu falei para vocês, nós temos aí 9 etapas, né? Desde a chegada do acetil-CoA, né? Que envolve essas 9 enzimas aqui, tá? Então, percebam, né? A adição, né, dos carbonos, né, no oxalacetato formando o citrato, né? O ácido cítrico, aqui também pode ser ácido oxálico, né? E a descarboxilação e, posteriormente, então, regeneração do oxalacetato. Isso é, em resumo, o que acontece no ciclo de Krebs. Tá? A ideia
do ciclo de Krebs é justamente você retirar, você fazer esse catabolismo, né, e liberar essa energia, né, dessas ligações que estavam lá no acetil, né, e utilizar essa energia para sintetizar esse GTP e aproveitar essa energia que está sendo liberada né, a partir desse catabolismo, né, e armazenar então nos NADs e FADs, né, para a última etapa lá, tá? Então isso aqui ainda é uma fase intermediária, não é a fase de produção máxima da ATP, tanto que vocês podem ver que é produzido só um GTP. Então, para cada acetil-CoA que chega, você produz somente um GTP. Então, assim, o ATP propriamente dito produzido aqui é um, né? No caso 2 por glicose, porque para cada glicose vai ter 2 acetil-CoA chegando. Mas beleza, como vocês já viram, né, na aula passada, só para relembrar, né, o NAD e o FAD, né, que são os aceptores, né, que aqui no caso seriam um dinucleotídeo, né, de nicotinamida e adenina, que então recebem esses elétrons, esses prótons, né, ó, você tinha lá um hidrogênio, agora você tem 2, depois ele vai ceder esse próton, né, esse hidrogênio lá na última etapa, né, e ceder esse elétron que vai, então, esse elétron altamente energético que vai mover toda uma cadeia lá que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. O FAD é praticamente a mesma coisa, só que nesse caso aqui é flavina e adenina, um dinucleotídeo que vai pegar então 2 hidrogênios ao invés de um só. O NAD, ó, tá vendo? Ele tinha um, agora tem 2. O FAD, olha só, ele acaba então levando junto com ele 2 hidrogênios, 2 prótons, né, e mais os 2 elétrons. Isso aqui vocês vão entender bem a função na nossa próxima aula, porque é aí que tudo vai fazer sentido. Tá? Mas já então, um resumão aqui do nosso ciclo de Krebs, né? Então, ó, chegou o piruvato, né? Entrou na mitocôndria, lá na mitocôndria encontrou a coenzima A, essa coenzima A se ligou com ele, liberou um gás carbônico, né? Então, do piruvato que tinha 3, agora você tem um acetil que só tem 2 carbonos, né? Um já foi para a atmosfera, produziu o NAD, né? Aí esse acetil-CoA, né, reagiu com o oxalacetato, produziu o citrato, liberou a coenzima A para fazer isso aqui de novo, tá? Por isso que é um ciclo, né? Porque sempre então você tem, né, a regeneração aqui do oxalacetato para isso continuar acontecendo, tá? Aí esses 2 carbonos que chegaram aqui foram retirados, né? E a energia, né, liberada por essa retirada, esse catabolismo, né, essa quebra dessa molécula, foi então liberou aí elétrons e prótons que foram então aceptados pelos NADs, que então se tornaram então a sua forma reduzida NADH, tá? Aí nós tivemos a produção de um GTP, que é equivalente a um ATP, né? Tivemos mais aí 2 prótons sendo aceptados e elétrons pelo FAD e mais um pelo NAD. Então, em resumo do saldo disso tudo, dessas reações, né? Para cada piruvato que chega, né, nós temos isso aqui. Então, a liberação de um gás carbônico e um NADH na fase preparatória. E no ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, nós temos a liberação de 2 gás carbônico, 3 NADH, 1 FADH e um GTP. No final das contas, vocês vão ter que contabilizar isso tudo para fazer o cálculo de quantos ATPs são produzidos para cada glicose. Tá? E lembrem que isso aqui está sendo contabilizado para cada piruvato que chega. Cada glicose que é quebrada libera 2 piruvatos. Então, para cada glicose, tudo isso aqui é duplicado. Tá? Beleza. E aí nós temos aqui uma visão geral novamente, né? Ou não uma visão geral, mas uma prévia de uma visão geral, né? Só para vocês, né, notarem, né, relembrarem que praticamente tudo que nós nos alimentamos acaba então pode acabar servindo de fonte energética para o nosso organismo. Então, ó, nós vimos a via glicolítica, né? Tinha lá a glicose, você tinha lá a glicólise, a formação dos piruvatos, o acetil-CoA e o ciclo de Krebs. Beleza, isso aqui que a gente viu. Mas nós temos lá a via lá dos lipídios, né? E você tem a beta-oxidação, que também vai produzir os acetil-CoA, que também vão entrar no ciclo de Krebs. Então, também vão fazer parte do mesmo processo. Aí nós temos as proteínas que são quebradas lá em aminoácidos que são desaminados e esses esqueletos carbônicos aí desses aminoácidos vão entrar lá no ciclo de Krebs, vão formar piruvatos e assim por diante. Então, né, o nosso organismo utiliza múltiplas fontes, né, aquilo que você tem disponível, né, mas vai levar tudo para o mesmo ponto, que é justamente lá nas mitocôndrias, que é lá o ciclo de Krebs, porque é a forma como nossos organismos produzem o ATP, que é a nossa fonte de energia química, ok?
Tá? Então, né, a nossa próxima aula agora vai ser sobre a cadeia transportadora de elétrons, sobre a fosforilação oxidativa, que é onde você vai ter a máxima produção de ATP aqui nesse processo. Beleza? Então, por hoje era isso. Tchau para vocês. Espero que vocês fiquem bem. Até mais.